Noiva ouviu a confissão do noivo minutos antes do casamento. Sua vingança surpreendeu. Alice ouviu risadas altas e vozes conhecidas vindo do corredor. Ela parou por um instante, os dedos tremendo ao ajustar o véu, mas o som parecia chamar sua atenção. Curiosa, se aproximou da porta entreaberta. As palavras começaram a ficar mais nítidas, e foi impossível não ouvir a conversa entre Marcos e seus padrinhos, Daniel e Felipe. O coração de Alice disparou quando reconheceu a risada de Marcos. Ela acredita mesmo que vai ser feliz com você, disse Daniel, com um tom zombador. Alice congelou. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo. Cada palavra soava como um golpe em seu peito, e a sensação de que algo estava prestes a desmoronar ficou mais forte a cada segundo. Claro que sim, irmão. Ela vai me entregar a procuração dos negócios do pai dela, e logo, a herança será toda minha, respondeu Marcos com uma frieza que Alice nunca havia visto antes. Ela sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O homem com quem ela estava prestes a se casar não era quem ela pensava. Ele não a amava. Ele queria algo mais. Queria o controle dos negócios do pai dela e, pior, a considerava uma simples peça em seu jogo. Alice, sem conseguir mais se manter de pé, se recostou na parede, tentando processar o que acabará de ouvir. Suas pernas estavam como se não fossem suas. Era como se o tempo tivesse parado. Alice olhava para o espelho à sua frente, o rosto pálido refletindo sua expressão de choque. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente, enquanto um nó apertava sua garganta. Como ele pôde enganá-la por tanto tempo? O homem que ela imaginava ser sua alma gêmea, com quem passaria o resto de sua vida, a tratava como uma conquista. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Não podia continuar ignorando a verdade. Ela respirou fundo e, com um movimento decidido, afastou-se da porta. Seu coração ainda estava acelerado, mas sua mente começava a se reorganizar. Não haveria casamento. Não hoje, não nunca. Alice estava decidida a dar fim a tudo aquilo, e, pela primeira vez, ela percebeu que tinha poder. Ela poderia ser a dona de sua própria história. A vingança estava apenas começando. Com a mente mais clara, Alice se preparou para o que viria a seguir. Antes que ela pudesse agir, mais palavras invadiram sua mente. Você vai continuar casado com ela depois? Perguntou Daniel, como se a situação fosse a coisa mais banal do mundo. Marcos, com um sorriso cínico, respondeu, claro. Até conseguir o que eu quero. Alice sentiu o estômago revirar. Como poderia ele ser tão cruel e frio? A dor era insuportável, mas havia algo ali que a fazia pensar. Era hora de virar o jogo. Ela sabia que tinha que agir rápido. A situação estava se tornando insustentável, mas ela já tinha um plano. Não sabia exatamente como tudo iria acontecer, mas sabia que não poderia deixar Marcos seguir com seus jogos. Ela iria usá-lo contra ele mesmo. Cada movimento, cada passo, seria crucial. A raiva começava a se transformar em estratégia. Alice já não estava mais em desespero. Agora, ela estava apenas começando a lutar. Alice estava paralisada. Seus ouvidos ainda ecoavam as palavras de Marcos, e a sensação de traição a engoliu por completo. Ela se afastou da porta, tentando manter a calma, mas seu corpo tremia de raiva e confusão. Tudo o que ela acreditava ser verdade estava desmoronando diante de seus olhos. Como pôde ser tão ingênua? Como pôde não perceber que estava sendo usada o tempo todo? A resposta estava bem ali, diante de seu rosto. Ela sabia o que precisava fazer, mas as palavras que ouviu continuavam a martelar sua mente. Com o coração apertado, Alice voltou sua atenção para a porta, agora completamente entreaberta. Seus pés, quase inconscientes, a levaram até lá. Ela olhou para o corredor vazio, e seus olhos se fixaram novamente na cena do outro lado. Daniel e Felipe ainda conversavam com Marcos, e suas palavras cortaram o silêncio como facas afiadas. Ela acredita mesmo que vai ser feliz com você, Daniel insistiu, rindo, sem perceber que estava destruindo tudo o que ela acreditava. O sarcasmo em sua voz era claro, como se a brincadeira tivesse ido longe demais. Marcos, como se nada estivesse acontecendo, respondeu com a mesma frieza. Ela vai me entregar a procuração dos negócios do pai dela, e logo, a herança será toda minha. As palavras dele continuaram a reverberar na mente de Alice, uma bomba de destruição em sua alma. Ele não a amava. Ele não estava com ela por amor. Ele a via como uma forma de alcançar algo muito maior, a fortuna e o poder que ele jamais poderia conquistar sem ela. Ali, naquele momento, Alice sentiu algo mudar profundamente dentro de si. Não era mais apenas dor,
era a vontade de tomar as rédeas da situação. Os dois padrinhos de Marcos continuaram rindo e trocando piadas, completamente alheios à presença de Alice, que se sentia uma intrusa em sua própria vida. Ela não poderia mais se permitir ser aquela mulher ingênua, que acreditava em promessas vazias. Cada palavra de Marcos, como uma lâmina afiada, cortava sua confiança e dilacerava suas esperanças. Mas agora, Alice sabia que o que estava em jogo não era mais um simples casamento. Era sua dignidade, sua segurança e, acima de tudo, seu futuro. Sentindo o peso das revelações que acabará de ouvir, Alice olhou para o espelho ao seu lado. O reflexo de uma mulher prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida a encarava. Ela não era mais a mesma. Seus olhos, antes cheios de sonhos, agora estavam intensos, decididos, prontos para enfrentar qualquer desafio. Ela não seria mais vítima. A vingança estava ao alcance de suas mãos, e ela faria tudo o que fosse necessário para proteger aquilo que era seu. Ela vai me entregar à procuração. As palavras de Marcos ecoaram novamente em sua mente, como uma sentença. Alice respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que não poderia confrontá-lo naquele momento. Ela precisaria de mais informações, de mais provas. Marcos ainda estava sem saber que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Ele pensava que estava no controle, mas estava prestes a descobrir o quão errado estava. Alice sabia que não podia agir sem antes descobrir mais sobre o que estava acontecendo. Sua mente já estava a 1000 por hora, planejando os próximos passos, enquanto o noivo continuava a fazer seus planos de manipulação. Ela não podia deixar que isso acontecesse. Não podia permitir que ele levasse tudo o que ela amava. A cada segundo que passava, a raiva se transformava em determinação. Ela não ficaria calada, não dessa vez. Por enquanto, ela permaneceria em silêncio, mas estava longe de ser uma mulher submissa. Alice já havia tomado sua decisão, e ela sabia que, quando fosse a hora certa, iria agir. Ela começaria a armar sua vingança com mais precisão do que nunca. Marcos nunca imaginaria o que estava por vir. Alice sentiu o peso das palavras de Marcos esmagando sua alma. Cada vez que tentava processar o que acabará de ouvir, o nó em sua garganta se apertava mais. Como ele pôde ser tão frio, tão calculista? Como pôde traí-la dessa forma, logo no momento mais importante da sua vida? Ela se viu novamente naquele quarto da sacristia, com o espelho à sua frente refletindo uma mulher quebrada, mas decidida a não ser mais vítima. A sensação de traição era dolorosa, mas ela sabia que precisava se recompor. Ela passou os dedos pelos fios de cabelo, tentando afastar o turbilhão de pensamentos que a consumia. Estava quase impossibilitada de respirar. A raiva misturada com a dor tornava a tarefa ainda mais difícil. Mas foi quando seus olhos se encontraram com o véu que estava sobre a mesa, que uma sensação de clareza surgiu. Eu não vou mais me submeter, ela murmurou para si mesma, tentando encontrar forças nas palavras. O que quer que ela tivesse sido até aquele momento, estava acabando. Agora, ela era apenas uma mulher disposta a lutar por sua dignidade e por seu futuro. Ao olhar para o vestido de noiva, ela se lembrou do sonho que sempre teve, um casamento perfeito, cheio de amor e promessas. E agora, tudo parecia um pesadelo. Marcos não era mais o homem de seus sonhos. Ele não estava ali para compartilhar uma vida com ela, mas para arrancar dela tudo o que ele achava que poderia aproveitar. A ideia de que ele iria usá-la para alcançar seus próprios objetivos, sem nenhum remorso, a deixou em choque. Mas, por mais difícil que fosse, Alice sabia que não podia mais ignorar a verdade. Ela não poderia deixar Marcos continuar com seu plano, ainda mais sabendo que ele não a respeitava. O nó na garganta de Alice apertou ainda mais quando ela se lembrou do pai. Seu pai, Miguel Souza, um homem que construíra um império com muito trabalho, algo que Marcos queria controlar sem nenhum escrúpulo. Alice sabia que ele não entenderia o que estava acontecendo. Ele confiava nela, acreditava que ela estava se casando com o homem certo. Mas agora, ela tinha que pensar nela mesma, e não nas expectativas dos outros. Ela não era apenas a filha de Miguel Souza, ela era Alice, uma mulher forte que não permitiria que ninguém tomasse o que era seu. A raiva e a dor se transformaram em um calor crescente dentro dela. A ideia de ser manipulada por Marcos, de ver sua vida sendo manipulada por ele como um jogo de tabuleiro, a fazia se sentir impotente. Mas aquela impotência logo se transformou em algo mais poderoso, o desejo de vingança. Não seria ele quem iria decidir seu destino. Alice sabia que a única maneira de se livrar dessa situação era enfrentá-la de frente. A verdade estava em suas mãos, e ela não iria deixá-la escapar. Ela deu um passo atrás, respirando fundo enquanto tentava se recompor.
O plano estava começando a se formar em sua mente, e a dor que sentia já começava a ser substituída pela adrenalina de um plano perfeito. Era hora de agir. Ela não podia mais se esconder atrás de mentiras e ilusões. Marcos acreditava que a estava manipulando, mas ele não sabia que Alice era bem mais inteligente e estratégica do que ele imaginava. Ela sabia que, para derrotá-lo, precisaria de mais do que apenas raiva. Precisava ser astuta, calculista e aproveitar todas as suas fraquezas. Com a cabeça mais clara, ela fez um movimento decisivo e olhou para a porta. A verdadeira batalha começaria ali. Alice não queria mais ser a mulher triste e enganada. Ela seria a mulher que tomou as rédeas de sua vida e fez justiça com as próprias mãos. O jogo estava prestes a mudar, e ela não permitiria que Marcos tivesse a última palavra. Ele iria aprender da pior forma o que aconteceria quando alguém se atrevesse a brincar com ela. Enquanto o plano começava a tomar forma em sua mente, Alice sentiu uma sensação de alívio. A dor que antes a consumia dava lugar à determinação. Ela estava pronta para enfrentar Marcos e fazer tudo o que fosse necessário para impedir que ele continuasse com seus jogos. Não havia mais dúvida. Não havia mais medo. Ela estava prestes a mostrar para Marcos quem era Alice Souza de verdade. E ele iria se arrepender profundamente de ter subestimado ela. Alice ainda não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Marcos, o homem com quem ela pretendia passar o resto de sua vida, estava profundamente envolvido em um mundo de mentiras, manipulação e vícios. As palavras de Daniel ainda ecoavam em sua mente, e ela sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. A ideia de que ele estivesse escondendo dívidas, se envolvendo com jogos e sendo desonesto com ela por tanto tempo, era algo que ela jamais imaginou que fosse possível. Ele sempre se mostrou o homem perfeito, o príncipe encantado, mas a verdade era bem diferente. Ela precisava saber mais. Precisava entender até onde ele estava disposto a ir para conseguir o que queria. Com o coração acelerado, Alice começou a investigar. O nome de Marcos estava presente em todos os lugares onde ela nunca imaginaria. Contas atrasadas, notas promissórias, contratos de empréstimos. A surpresa foi grande quando descobriu que ele devia R$300 mil para um cassino, uma dívida que ele tentava esconder a todo custo. Como ele podia ser tão audacioso? Tantas mentiras, tantas ocultações. Ela não tinha mais dúvidas. Marcos estava usando-a como um trampolim para suas próprias ambições. O cassino. Alice nunca imaginou que algo tão sujo estivesse no passado de Marcos. Ele sempre falava sobre como os negócios de sua família estavam indo bem, como ele estava no controle de tudo. A fachada era impecável. Ele a fez acreditar que estavam construindo um futuro juntos, mas o que ela não sabia é que, na realidade, ele estava completamente afundado em dívidas e na busca desenfreada por uma solução fácil. Alice sentiu o estômago revirar. Ele havia mentido para ela de forma cruel, usando-a como peça-chave em seu plano. Com o coração apertado e os olhos marejados, Alice sabia que tinha que agir rápido. Marcos não ia escapar impune dessa vez. Mas ela precisava de mais provas, mais informações. Não seria fácil enfrentá-lo. Ele sabia como manipular as situações a seu favor, mas ela não podia mais ser a mulher ingênua que acreditava em promessas vazias. Alice decidiu procurar ajuda, e foi aí que sua irmã mais nova, Amanda, entrou em cena. Amanda sempre fora próxima de Alice, e Alice sabia que poderia confiar nela. Amanda, preciso que você investigue as finanças do Marcos. Descubra tudo o que puder. Ele não está sendo sincero comigo, pediu Alice, com a voz trêmula. Amanda, que sempre esteve ao seu lado em tudo, não hesitou. Ela sabia da gravidade da situação e, sem perder tempo, começou a fuçar em documentos, contas, até chegar ao fundo do problema. Alice sentia um frio na barriga ao pensar que sua irmã estava se envolvendo em algo tão perigoso. Mas a situação exigia que ela fosse corajosa. Não havia mais tempo a perder. A cada dia que passava, mais o segredo de Marcos ia sendo revelado. Ele estava envolvido em um mundo onde as mentiras se misturavam com o vício. Alice não sabia se deveria sentir mais raiva ou pena dele. Ele parecia ser um homem completamente perdido, preso em suas próprias armadilhas. Ele a usou para obter o que queria, mas não tinha ideia de que Alice estava se preparando para virar a mesa. E ela não iria desistir até que tudo fosse exposto. O preço pela mentira que ele estava construindo seria alto, e Alice estava disposta a garantir que ele pagasse por isso. Amanda trouxe mais informações, e a verdade se tornava ainda mais assustadora. Marcos estava envolvido em um esquema que envolvia mais do que apenas o cassino. Ele tinha contatos suspeitos, pessoas que não eram nada confiáveis, e tudo estava sendo planejado para que ele se beneficiasse.
Alice estava ficando cada vez mais convencida de que Marcos não tinha nenhuma intenção de viver com ela de forma honesta. Ele queria poder, dinheiro e, com isso, controlá-la. Alice sabia que o momento de agir estava se aproximando. Ela já tinha provas suficientes, mas queria que ele fosse pego em flagrante, sem a chance de negar nada. Ela não queria que ele tivesse a menor oportunidade de escapar. Ele iria pagar por tudo o que fez. E Alice estava decidida a fazer isso acontecer, de forma que ele nunca mais pudesse manipular alguém da maneira que tentou fazer com ela. Alice sabia que não poderia mais confiar em Marcos. Ele havia se revelado uma pessoa completamente diferente do que ela imaginava, e a dor da traição agora se transformava em uma determinação implacável. Ela precisava agir, mas sabia que não podia ser impulsiva. O plano deveria ser meticuloso, preciso, e cada passo precisaria ser dado com cautela. Marcos acreditava que controlava tudo, mas ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Alice não iria deixar que ele se saísse com a sua. Primeiro, ela se afastou de Marcos, tentando parecer o mais normal possível. Ela não poderia deixar que ele percebesse que algo estava acontecendo. Sua fachada de noiva apaixonada precisava ser mantida, pois isso era essencial para que seu plano desse certo. Alice sabia que ele estava se sentindo seguro, achando que estava manipulando tudo ao seu redor. E foi exatamente isso que ela queria que ele pensasse. Quanto mais confortável ele ficasse, mais fácil seria para ela dar o golpe. Ela sabia que a chave para desmascará-lo estava nos documentos que ele tentava esconder. As finanças de Marcos estavam complicadas, e ele tinha um histórico de manipulação e engano. Alice também sabia que as dívidas não eram a única coisa que ele estava escondendo. Ele se fazia passar por um homem de negócios bem-sucedido, mas na realidade, estava fundado em mais mentiras do que ela poderia imaginar. Alice não poderia deixar que ele saísse impune. Ela teria que expô-lo de uma vez por todas. O grande truque estava em descobrir mais sobre seus contatos e sobre quem ele estava realmente envolvido. Alice começou a fazer perguntas, com a ajuda de Amanda, sobre as pessoas que Marcos conhecia e com quem ele estava trabalhando. Era importante entender os aliados dele, pois eles poderiam ser peça-chave no quebra-cabeça. Ela já sabia que ele não podia ser confiável, mas agora ela precisava de mais provas para arruinar seus planos e garantir que ele pagasse por tudo. Ao longo das semanas seguintes, Alice coletou informações valiosas sobre Marcos e seus negócios suspeitos. Tudo estava se encaixando, e o plano estava ficando cada vez mais claro em sua mente. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. O momento de confrontá-lo estava se aproximando, e Alice sentia uma confiança crescente. Ela tinha tudo o que precisava para derrubar Marcos e se livrar de sua manipulação. A vingança estava sendo cuidadosamente planejada, e a justiça seria feita. Marcos, por sua vez, continuava a se comportar como se nada estivesse acontecendo. Ele estava completamente imerso em sua busca por poder e controle, acreditando que sua fachada de noivo perfeito ainda o protegiam. Ele nunca imaginou que Alice estivesse se preparando para dar o golpe final. Ela sabia que, quanto mais ele acreditasse que estava ganhando, mais fácil seria derrubá-lo. Ele estava jogando um jogo perigoso, e Alice estava prestes a ser a vencedora. Alice, com a ajuda de Amanda, sabia que poderia não apenas desmascarar Marcos, mas também colocar todos os envolvidos sob os holofotes. Ela não ia permitir que ele destruísse sua vida e fizesse o que bem entendesse com a herança de seu pai. Ela estava criando uma armadilha, e Marcos não teria para onde correr. Ele pensava que estava no controle, mas ele nunca soubera que sua própria queda estava sendo orquestrada com cada movimento que ele fazia. Com cada pedaço de informação coletado, Alice sentiu que a vingança estava ao seu alcance. Ela já imaginava o momento em que confrontaria Marcos, quando ele soubesse que não havia mais saída, quando o jogo dele chegasse ao fim. A mulher que ele acreditava ser fraca e facilmente manipulada estava se tornando uma adversária imbatível. Ela estava prestes a virar a mesa de uma vez por todas. O dia finalmente chegou. Alice, com o vestido branco impecável e o buquê de rosas vermelhas em suas mãos, entrou na igreja. O olhar de todos estava voltado para ela, mas, no fundo, nada parecia real. Ela sentia o peso da mentira que carregava sobre os ombros. Tudo estava perfeito demais para ser verdade, mas Alice sabia que estava prestes a ser a protagonista de algo muito maior do que ela poderia imaginar. A felicidade de um casamento se transformava em um campo de batalha. Enquanto caminhava até o altar, o som dos passos se misturava com o de seu coração acelerado. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela olhava para Marcos, que sorria com a expressão de um homem seguro de si, acreditando que tudo estava sob seu controle. Mas Alice sabia a verdade.
Ela já não via o homem que amava. Agora, o que ela via era um oportunista, alguém que a usava como uma peça em seu jogo de poder. E aquele sorriso era só mais uma máscara. Ela não podia mais ignorar o que sabia. Marcos estava ali, esperando ansioso, acreditando que ela chegaria ao altar sem perceber o que estava acontecendo. Ele não imaginava que Alice estava prestes a fazer uma escolha muito diferente. Ele se sentia como o grande vencedor. Pensava que tudo estava se encaixando para ele. E foi isso que Alice precisava. Ele estava tão confortável, tão confiante, que mal sabia que ele havia caído na armadilha. A vingança estava sendo jogada no tabuleiro, e ele era o peão. Ela chegou até o altar, e Marcos a olhou com um brilho de satisfação nos olhos. Ele não percebeu a mudança no olhar dela. Alice não estava mais ali para se submeter. Ela não estava mais sonhando com o felizes para sempre. Ela estava ali para virar o jogo, para mostrar a ele que ela não seria mais manipulada. Ele não sabia, mas aquele casamento estava prestes a se tornar a sua ruína. Alice não queria mais ser uma vítima. Ela queria ser a vencedora, e, naquele momento, o controle estava em suas mãos. Durante a cerimônia, Alice manteve sua compostura, tentando esconder o turbilhão de emoções que explodiam dentro de si. Ela repetia as palavras com calma, como se estivesse participando de algo que fazia sentido. Mas seu coração estava distante. Ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, e que Marcos não tinha ideia do que a aguardava. Ele estava tão envolvido com suas próprias ambições que mal percebeu que a mulher que ele subestimava estava prestes a se tornar sua maior adversária. Marcos, com seu sorriso arrogante, estava de olho no pai de Alice, Miguel Souza, tentando conquistar sua confiança para garantir o controle dos negócios da família. Ele acreditava que seu charme e sua habilidade de manipulação o fariam ganhar a aprovação de todos, inclusive de Miguel. Mas Alice estava atenta a cada movimento. Ela sabia que ele estava jogando um jogo sujo, mas ela também tinha suas cartas, e estava prestes a usá-las contra ele. O momento que deveria ser o mais feliz da sua vida se transformava em um jogo de poder e mentiras. Alice estava ali, cercada por todos os olhares, e embora a cerimônia continuasse como planejado, sua mente estava em outra direção. Ela já sabia o que faria. Seu plano estava sendo executado, e, mais uma vez, ela estava jogando o jogo de Marcos, mas dessa vez ela controlava as regras. Ele acreditava que tinha tudo sob controle, mas na verdade, ele estava prestes a perder tudo. Ela segurava o buquê com firmeza, sentindo a ansiedade crescer. Sabia que a chave para derrubá-lo estava em suas mãos, e que não poderia mais voltar atrás. Alice estava pronta para enfrentar Marcos, para mostrar a ele que não seria mais subestimada. Aquela cerimônia, que ele pensava ser um jogo fácil, estava prestes a se transformar na sua maior derrota. O peso da cerimônia era inegável, mas para Alice, cada palavra do padre, cada olhar de Marcos, parecia um fardo ainda mais pesado. Enquanto ela olhava para ele, a sensação de traição queimava dentro dela, mas ela mantinha a máscara de noiva feliz. Ela sabia que o que estava acontecendo ali não passava de uma grande farsa, um teatro cuidadosamente montado por Marcos para conquistar o que ele mais desejava, o poder. Ela, por sua vez, estava ali para desmascará-lo, para ser a protagonista de sua própria história. A cada frase que o padre pronunciava, Alice tentava se concentrar na cerimônia, mas suas mãos tremiam. Seu coração batia forte, como se estivesse prestes a explodir, mas ela não podia demonstrar fraqueza. Ela já havia tomado sua decisão. Aqueles minutos estavam se arrastando, mas eram necessários. Marcos não sabia, mas ela estava jogando seu jogo com maestria. Ele acreditava que ela ainda acreditava na promessa de um futuro juntos. Mas ela sabia que aquilo não passava de uma mentira, e ela estava prestes a expô-lo. Ela olhou para o lado e viu seu pai, Miguel Souza, sentado na primeira fila, observando a cerimônia com um sorriso orgulhoso. Alice sabia que ele jamais imaginaria o que estava prestes a acontecer. Marcos estava tentando conquistá-lo, tentando impressioná-lo, mas ela sabia a verdade. O que Marcos realmente queria era o controle do império que seu pai construíra com tanto esforço. Ela, por outro lado, estava mais decidida do que nunca a proteger o que era dela, e nada, nem mesmo Marcos, iria mudar isso. Você aceita Marcos Oliveira como seu legítimo esposo? Perguntou o padre, interrompendo seus pensamentos. Alice sentiu o peso da pergunta, mas seu coração já sabia a resposta. Ela se virou para Marcos, que sorria como se estivesse prestes a conquistar tudo o que queria. Era aquele sorriso falso, aquele sorriso arrogante que a fazia querer gritar. Eu aceito, ela disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Mas não era o aceitar que ele estava esperando.
Alice estava ali para derrotá-lo. O olhar de Marcos se iluminou quando ele ouviu sua resposta. Ele acreditava que tinha vencido. Ele estava certo de que ela ainda não sabia das suas intenções, de que ele ainda podia manipulá-la. Ele não percebeu que Alice já tinha todas as cartas em suas mãos. A cerimônia estava se aproximando do final, e Alice sentia que cada palavra que ela dizia estava mais próxima de sua vingança. Ela não estava mais ali para dizer votos de amor eterno. Ela estava ali para mostrar a Marcos que ele nunca deveria tê-la subestimado. Enquanto o padre continuava com a cerimônia, Alice se perdeu em seus próprios pensamentos, mas sua mente estava clara como nunca. Ela tinha um plano e ele estava sendo executado com perfeição. Marcos acreditava que a vida dela se resumia a ser uma esposa submissa, mas ela estava prestes a virá-lo do avesso. Tudo o que ele havia feito até aquele momento estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. Ela sentia os olhares sobre ela, mas isso não a abalava mais. O que ela precisava fazer agora era dar o próximo passo, e aquele passo estava prestes a chegar. Ela estava completamente focada no que precisava fazer, no que ela sabia que tinha que fazer. O futuro de sua vida estava sendo decidido naquele momento, e ela não ia mais deixar que Marcos fosse o único a escrever essa história. Ela não era mais uma espectadora. Ela era autora de seu próprio destino. A cerimônia continuava, mas Alice sabia que ela não estava ali por amor. Ela estava ali por justiça. Cada palavra de Marcos, cada sorriso falso, só a fazia sentir mais raiva. Mas aquela raiva, agora, a impulsionava. Ela sabia que o final dessa cerimônia não seria o que todos esperavam. E quando tudo estivesse consumado, Marcos jamais esqueceria o que ela havia feito. Na festa, Marcos estava no centro das atenções. Seu sorriso, como sempre, estava afiado, seu charme irresistível, e ele se movia com a confiança de quem acreditava que tinha o mundo em suas mãos. Todos ao seu redor o admiravam, e ele não hesitava em se exibir, cercado por amigos, parentes, claro, por Alice. Mas, por dentro, Alice o observava com uma calma gelada, analisando cada movimento, cada palavra. Ele estava ali, se divertindo, achando que a vitória estava certa. Ele não sabia que já havia perdido. Enquanto ele dançava, conversava e se divertia, Alice estava à parte, em silêncio, como se nada estivesse acontecendo. Mas, em sua mente, um turbilhão de sentimentos se desenrolava. Ela sabia que a festa era apenas o palco de sua vingança. Marcos estava encantando todos com sua imagem de noivo perfeito, mas Alice sabia que ele não passava de um impostor. O que ela tinha em mãos não era apenas uma grande mentira, era um plano de destruição. Ele pensava que ela estava ali para celebrar o casamento, mas ela estava ali para colocar fim aos seus jogos. Os amigos de Marcos não percebiam nada. Eles estavam todos imersos na farsa, achando que estavam testemunhando o casamento perfeito, a união de duas almas gêmeas. Marcos sorriu para Alice, com um olhar que lhe dizia: "Você fez a escolha certa." Mas Alice sabia que ele estava ali apenas para ganhar, para tirar proveito. Ele acreditava que ela ainda não sabia dos seus segredos, e achava que ela se renderia à sua manipulação. Mas Alice não era mais a mesma. Ela tinha o controle agora. Enquanto ele se afastava para conversar com mais convidados, Alice se aproximou de sua irmã, Amanda, com um sorriso quase imperceptível. Amanda notou a expressão de Alice e percebeu que algo estava prestes a acontecer. Alice não precisava dizer nada. Ela sabia que Amanda já entendia o papel crucial que ela tinha desempenhado nessa história. Juntas, elas tinham todas as provas que precisavam, e Marcos, o homem que ela pensava conhecer, logo seria desmascarado. Naquele momento, Alice se sentiu mais forte do que nunca. O plano estava tomando forma e a vitória estava ao seu alcance. Marcos não tinha ideia de que ele estava sendo caçado. Ela sabia que ele não esperava ser confrontado. Ele acreditava que, como sempre, poderia manipular a situação a seu favor. Mas ele não sabia que ela tinha mudado, que ela estava em uma posição de força. Ele jogava o jogo, mas agora era ela quem controlava as peças. Quando Marcos voltou a se aproximar de Alice, ela olhou com uma serenidade que o desconcertou. Ele a observava, mas não conseguia ler sua expressão. Ele achava que ainda tinha vantagem, mas Alice já havia vencido. Ele não sabia que as peças estavam no tabuleiro, prontas para serem movidas na hora certa. Enquanto ele falava sobre os planos futuros, sobre os negócios, ela ouvia, mas não estava mais ouvindo. Ela já estava em outro lugar, planejava o futuro, não com ele, mas sem ele. Marcos, alheio à tempestade que se aproximava, continuava sua performance, sua mentira. Ele se comportava como se fosse o dono de tudo, como se Alice fosse sua propriedade.
Mas, na verdade, ele estava apenas cavando sua própria cova. Alice observava-o com uma frieza que ele nunca imaginou que poderia despertar nela. Ele estava sendo manipulador, mas ele não sabia que estava sendo manipulado. Ele não era o mestre do jogo, ele era a peça que estava prestes a ser removida. Na festa, tudo parecia perfeito para Marcos. Mas Alice sabia que, por trás do sorriso, do charme e da fachada de noiva apaixonada, estava sua derrota iminente. O jogo de Marcos estava prestes a acabar. E quando tudo fosse revelado, ele não teria mais espaço para se esconder. Alice sabia que o momento de agir estava se aproximando. Ela apenas precisava esperar o momento certo. E quando esse momento chegasse, Marcos se arrependeria de ter jogado esse jogo. Durante a festa, Alice estava em silêncio, observando tudo ao seu redor. Cada movimento de Marcos, cada sorriso que ele dava, parecia uma peça do grande quebra-cabeça que ela montava em sua mente. Enquanto ele estava cercado de amigos e familiares, tentando parecer o noivo perfeito, Alice se afastou um pouco, tentando se concentrar na próxima jogada. Ela sabia que a chave para desmascará-lo estava mais perto do que nunca. Mas ela precisava de mais informações. Foi quando sua irmã mais nova, Amanda, se aproximou, com um olhar investigativo e curioso. Amanda sempre fora perspicaz, capaz de perceber as pequenas mudanças e sinais que as pessoas ao seu redor ignoravam. Alice, eu comecei a investigar. Tem algo estranho nas finanças do Marcos, disse Amanda, em tom baixo, quase sussurrando, mas com uma tensão que Alice imediatamente reconheceu. A primeira coisa que ela sentiu foi um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, um alívio. A verdade estava finalmente sendo revelada. Ele está envolvido em transações suspeitas, com nomes que você não conhece. Eu encontrei alguns contratos e um empréstimo no nome dele, e isso não bate com o que ele sempre disse sobre ser bem-sucedido nos negócios, continuou Amanda, com um olhar que misturava surpresa e determinação. Alice sabia que aquele era o momento crucial. O peso das mentiras de Marcos estava começando a cair sobre ele. Ele não sabia, mas tudo estava prestes a desmoronar. Amanda passou mais detalhes, e Alice ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Ela sabia que precisava ser cuidadosa. A última coisa que ela queria era alertar Marcos sobre o que estava acontecendo. Ele precisava cair na armadilha, sem perceber. Eu confio em você, Amanda. Mas precisamos ser rápidos. Não podemos deixar ele escapar dessa, Alice disse, com a voz firme, mas com um toque de nervosismo. O plano estava tomando forma, e agora ela estava mais preparada do que nunca. Com as informações que Amanda trouxe, Alice sabia que Marcos estava tentando esconder muito mais do que ela imaginava. Ele não estava apenas envolvido com o cassino. Havia outros interesses financeiros que ele tentava ocultar, e Alice estava determinada a expô-los. Ela não poderia permitir que ele se saísse com isso, com esse plano sujo de destruir a vida dela e controlar a herança de seu pai. Cada segundo estava sendo crucial, e ela não podia mais perder tempo. Ela olhou para Amanda, que estava visivelmente ansiosa, mas determinada. Tem mais alguma coisa? Alice perguntou, a tensão crescendo em seu peito. Amanda hesitou por um momento, como se estivesse esperando o momento certo para revelar a última peça do quebra-cabeça. Então, com um olhar sério, ela falou, eu encontrei um nome. Um contato de Marcos. Alguém que ele tem tentado esconder. Isso pode ser a chave para derrubar tudo. Alice respirou fundo, sabia que a situação estava prestes a se intensificar. Eles tinham tudo o que precisavam agora, e Marcos estava prestes a pagar por suas mentiras. Vamos agir logo, antes que ele perceba, Alice disse, com determinação. Ela sabia que Marcos estava cada vez mais confiante, mas era exatamente isso que ele não deveria ser. A festa, para ele, era apenas uma fachada, uma distração. Mas para Alice, era o cenário perfeito para dar o golpe final. Ela e Amanda tinham todas as informações necessárias para expô-lo e, finalmente, destruir os planos de Marcos. Ele não sabia, mas estava sendo desmascarado diante de todos. A descoberta foi um divisor de águas. Alice já não sentia mais o peso da dúvida, da dor ou da incerteza. Agora, ela estava em controle absoluto. E, com a ajuda de Amanda, ela finalmente tinha tudo o que precisava para derrubar Marcos. Ele havia cometido um erro crucial ao se envolver em negócios sujos, e ela sabia exatamente como usá-lo contra ele. A vingança estava prestes a ser concretizada. Com todas as peças finalmente no lugar, Alice sabia que a hora de agir estava se aproximando. Ela havia reunido todas as provas que precisava, e Marcos, por mais que estivesse se sentindo seguro, estava prestes a ser pego de surpresa.
A tensão estava no ar, mas Alice manteve sua postura firme. Ela não poderia mais hesitar. Marcos, com suas mentiras e manipulações, não poderia mais continuar se saindo impune. Alice sabia que ele não ia simplesmente desistir, mas ela estava preparada para o último desafio. Ela se encontrou com Amanda em um canto tranquilo da festa, longe dos olhares curiosos. A cada passo, Alice sentia a adrenalina crescer dentro de si. A ideia de confrontar Marcos, de finalmente expô-lo diante de todos, era algo que parecia surreal, mas necessário. Amanda, tudo está pronto. Temos as provas, e agora, é hora de fazer com que ele pague por tudo o que fez, disse Alice, com a voz grave e decidida. Ela já havia esperado demais para agir. A hora era agora. Amanda, com um olhar de apoio, acenou com a cabeça. Você está pronta para isso? Ela perguntou, os olhos fixos em Alice. A pergunta não era simples, mas Alice sabia que não havia outra opção. Ela já tinha decidido que enfrentaria Marcos e que o faria pagar por todas as mentiras. Ela não poderia continuar vivendo na sombra de suas mentiras. Era hora de dar fim ao seu reinado de manipulação. Com um último suspiro, Alice se levantou e se dirigiu até onde Marcos estava, cercado de amigos e familiares, fingindo ser o noivo perfeito. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Marcos, com seu sorriso falso, cumprimentou-a, mas Alice sentia uma frieza imensa tomando conta de seu ser. Ele estava prestes a perder tudo o que havia conquistado, e ela estava prestes a ser a responsável por sua queda. Ele tinha noção do que ela poderia fazer, mas ainda acreditava que ela era fraca, fácil de manipular. Alice, minha linda, está tudo bem? Perguntou Marcos, com uma expressão afetuosa. Ele tentou dar um beijo nela, mas Alice se afastou ligeiramente, encarando-o com intensidade. Você não tem ideia do que está acontecendo, Marcos, ela disse, a voz firme, mas com um toque de desprezo. Ele arqueou a sobrancelha, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Do que você está falando? Perguntou ele, tentando esconder a apreensão que começava a surgir em seu rosto. Alice respirou fundo, a tensão crescendo. Eu sei de tudo, Marcos. Sei de suas dívidas, dos seus jogos, da maneira como tem usado a mim e a minha família para alcançar o que quer. E agora, você vai pagar por isso. Ela não precisava gritar, não precisava fazer um grande espetáculo. As palavras eram suficientes para fazer Marcos gelar. Ele começou a perceber, mas já era tarde demais. Ele estava cercado de provas, e a mentira que ele havia construído estava prestes a desmoronar. Ele tentou se recompor, tentando fazer com que ela se sentisse culpada. Você está me acusando de coisas que não têm fundamento, Alice. Isso é uma grande mentira, ele disse, tentando manter a calma, mas sua voz vacilava. Alice sabia que ele estava com medo, e isso a fazia se sentir ainda mais forte. Eu não preciso mais de você para nada, Marcos. Eu não sou mais sua vítima. E você vai pagar por tudo o que fez, ela respondeu, com uma segurança que ele jamais imaginou. Com o confronto estabelecido, Alice sabia que a batalha estava ganha. Ela havia cumprido sua promessa a si mesma de que não se deixaria manipular. Marcos estava perdido, e a queda dele era inevitável. Tudo o que ele havia construído com mentiras e manipulações agora estava prestes a desmoronar. E ela, Alice, estava no controle da situação. O último desafio havia sido superado. Marcos havia sido derrotado. O clima estava tenso. Alice e Marcos estavam no centro da sala, rodeados por amigos e familiares, mas nada parecia real para Alice. Ela podia ver a expressão de Marcos se tornando cada vez mais desesperada à medida que o confronto se aproximava. Ele, que sempre se mostrará tão seguro de si, agora estava começando a perceber que sua farsa estava prestes a ser desmascarada. Alice não poderia mais esperar. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. O momento de confrontá-lo havia chegado, e ela estava pronta. Você vai me ouvir agora, Marcos, disse Alice com firmeza, interrompendo qualquer tentativa de ele desviar o assunto. Ele tentou sorrir, mas seu sorriso era forçado. Eu não sei do que você está falando, Alice, ele disse, tentando manter a compostura. Mas sua voz traía seu nervosismo. Alice já sabia que ele estava começando a perceber que o jogo havia mudado. Ele não estava mais no controle. Alice sabia que as provas eram irrefutáveis. Não havia mais volta. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Você não vai mais me manipular, Marcos. Eu sei das suas dívidas, das suas mentiras. E você vai pagar por isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos olhou para ela,
como se tentasse entender o que estava acontecendo. Ele sabia que não tinha mais como se defender. Alice já havia feito a pesquisa, já tinha todas as informações. Ele não tinha mais nada a fazer além de tentar salvar a cara, mas sabia que estava perdido. Isso é uma acusação grave, Alice, disse ele, a voz tremendo. Ele tentava se manter firme, mas os olhos dele traíam o pânico que começava a tomar conta. Você acha que vai sair impune com tudo o que fez? Com as mentiras, com o controle sobre minha família? Alice o desafiava com o olhar, como se já tivesse vencido. Ele sabia que as mentiras que ele havia espalhado já não faziam sentido. Ele estava sendo desmascarado, e não havia mais nada que pudesse fazer para mudar isso. Você vai se arrepender de ter me subestimado, Alice respondeu, com uma expressão fria. A raiva estava lá, sim, mas agora não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Ela não ia deixar que ele continuasse a destruir tudo o que ela amava, tudo o que era importante para ela. Ele a usou, tentou controlar sua vida e os negócios de seu pai, mas ele não contava com a mulher que ela havia se tornado. Ela estava pronta para dar fim a isso de uma vez por todas. Marcos, sem saber o que fazer, começou a se defender, tentando manipular a situação, tentando fazer com que ela se sentisse culpada. Alice, isso é um erro. Eu te amo, tudo o que fiz foi por nós, por nosso futuro, ele disse, tentando reverter a situação. Mas Alice sabia que não havia mais espaço para arrependimentos ou desculpas. Ele estava em uma rede de mentiras, e não havia mais como se livrar dela. Alice não acreditava em suas palavras. Ele nunca a amou. Ele a usou, e ela não iria mais se deixar enganar. Ele tentou usar a ameaça final, sugerindo que ela não poderia ir contra a família, que ela perderia tudo. Você vai destruir tudo o que sua família construiu, disse ele, com os olhos cheios de raiva. Alice sorriu com um olhar de determinação. Eu não vou destruir nada, Marcos. Eu vou recuperar tudo o que você tentou tomar de mim. Ela estava certa de que ele não sabia o que a aguardava. Ele achava que podia controlar tudo, mas ele não imaginava o que ela estava prestes a fazer. O jogo dele estava acabando. E, com aquelas palavras, Alice sabia que o confronto estava terminado. Ela não precisaria mais dizer nada. Marcos estava acabado. Ele se arrastava para tentar se justificar, mas era tarde demais. Alice tinha tudo o que precisava para derrotá-lo. Ele havia sido desmascarado diante de todos, e seu castelo de mentiras começava a ruir. Não havia mais espaço para manipulação. Alice havia vencido, e Marcos não tinha mais onde se esconder. Alice observava Marcos com uma frieza que ele nunca imaginou ser possível. A festa, que antes parecia ser o palco da sua vitória, agora era apenas o cenário da queda dele. Ele estava cercado por algumas pessoas, tentando se recuperar do confronto, mas a verdade já estava exposta. Alice sabia que a vingança estava prestes a ser consumada, e ela não sentia arrependimento. Pelo contrário, ela sentia alívio, como se todo o peso tivesse sido tirado de seus ombros. O homem que ela havia amado, que tentou destruir sua vida, agora estava em suas mãos. Ela deu o passo final. Com a ajuda de Amanda, ela entregou todas as provas à polícia. A dívida de Marcos, os contratos falsificados, as transações ilegais com o cassino, tudo estava lá, perfeitamente documentado. Alice sabia que não havia mais escapatória para ele. O que ele havia feito, as mentiras que ele espalhou, agora tinham um preço. Marcos não podia mais jogar com a vida das pessoas. Ele havia cruzado todos os limites, e agora estava prestes a pagar. Marcos, quando foi confrontado com as provas, não pôde mais negar. A expressão no rosto dele, que antes exibia confiança, agora era de desespero. Ele tentava se explicar, se justificar, mas nada mais importava. Ele não estava mais no controle. Alice tinha finalmente vencido o jogo. Ela sentiu uma satisfação amarga ao ver a humilhação de Marcos diante da polícia. Ele, que se achava tão poderoso, agora estava sendo preso, sem saber como tudo aconteceu. Enquanto Marcos era levado pelos policiais, Alice sentiu uma sensação de liberdade. Ela não estava comemorando a derrota dele, mas sim celebrando o fato de que ela, finalmente, havia se libertado de sua prisão emocional. Ele tentou destruí-la, usá-la, manipulá-la, mas ela não permitiu. Ela havia se reerguido, mais forte, mais inteligente. Ela sabia que a vingança não era sobre humilhar Marcos, mas sobre se libertar do controle que ele tinha sobre sua vida. A polícia, com todos os documentos em mãos, prendeu Marcos, e o que parecia ser uma vitória para ele agora se transformava em um pesadelo. Alice não precisava mais ver ou ouvir o homem que tentou enganá-la.
Ela sabia que ele estava acabado. O que restava para ele agora eram as consequências de suas ações. Ele não poderia mais escapar da verdade. Alice havia finalmente se livrado do peso da mentira. Mas a vingança de Alice não se limitava à prisão de Marcos. Ela sabia que sua família ainda estava sob risco. O império de Miguel Souza, seu pai, estava em jogo, e ela não permitiria que ninguém, nem Marcos, levasse o que era dela. Com o apoio de sua irmã Amanda, Alice tomou as rédeas dos negócios da família. Ela não estava mais na sombra de um homem manipulador. Ela estava no controle, e agora ela iria garantir que o legado de seu pai fosse protegido. A prisão de Marcos foi apenas o começo da sua jornada. Alice, agora mais forte do que nunca, sabia que teria que enfrentar desafios maiores pela frente. Mas ela estava preparada. Ela havia aprendido que, às vezes, a única maneira de lutar por algo importante era ser implacável. E ela não se importava com as batalhas que ainda viriam. Marcos pensou que poderia destruir sua vida, mas na verdade, ele a fez mais forte. Ele não sabia, mas Alice tinha o poder agora. Enquanto olhava para o horizonte, Alice sentiu uma paz interior que nunca havia experimentado antes. A vingança estava cumprida, mas mais importante do que isso, ela havia se libertado. Ela não era mais a mulher manipulada, a mulher que vivia sob o controle de Marcos. Ela era a mulher que tomou as rédeas da sua própria vida. E, ao olhar para o futuro, ela sabia que nada e ninguém poderia impedi-la de conquistar tudo o que fosse seu por direito. E assim, a história de Alice, de vítima vencedora, chegou ao fim, mas será que a vingança foi o único caminho? Marcos pensou que poderia manipulá-la, usar seu amor como moeda de troca, mas a verdadeira força de Alice estava na sua coragem de se libertar. O que você faria se estivesse no lugar dela? Aceitaria a manipulação ou tomaria as rédeas da sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, porque histórias como essa merecem ser contadas. E, se você se identificou com o poder da vingança, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima história de superação e reviravoltas. Até a próxima!